Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando e desenvolvendo a casa do Senhor. Jesus nos chamar glória a Deus. Orando, diz Senhor, meu Deus eterno, Pai, te agradeço, Pai, por esse momento de dizimar e ofertar a sua casa. O Senhor possa nos abençoar, deixar que nada falta na nossa dispensa. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, está chamando para a comissão, hoje vai ministrar a palavra para os nossos corações. Agora, nosso irmão Mateus, para estar orando pela diaconisa Elaine. Glória a Deus. Posso colocar aqui em cima, filho. Aleluia. Amém. Amém. Sobre a eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que nós recebemos, o Senhor que dá essa grande responsabilidade, ser boca do Senhor para nós. Senhor, seja com a sua filha, que ela meditou, que ela estudou, e que ela venha falar do Senhor o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor. Quero saudar os irmãos da paz do Senhor, que a graça e a Jesus a todos. Uma boa noite. Vamos estar lendo a palavra em Jonas, capítulo 1. Aleluia. Glória. Aleluia. Podem se assentar, irmão. Longa. Jonas capítulo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O título diz: A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se.
Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca a teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse-lhe: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria, e temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceu sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia. Eu, estudando nessa palavra, vendo que Jonas, né, o Senhor o chamou, né? Ele foi escolhido do Senhor para... Ele viveu nesse tempo, ele era como é que se diz? Ele era o profeta, né? O qual o Senhor chamou para poder ir levar aquela palavra naquela cidade, né? Jonas, ele só tinha que obedecer, ele só tinha que ir e fazer aquilo que o Senhor mandou, mas Jonas preferiu, né, se esconder, preferiu fugir, preferiu não fazer aquilo qual ele foi chamado, né? O que aconteceu? Jonas fugiu, foi para aquele barco, aqueles marinheiros passaram por situações adversas por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência. Pessoas passou por situações que não era para ter passado, pessoas perderam coisas que não era para perder, né? Pessoas jogaram coisas fora, porque ele não soube, né, obedecer ao Senhor, ele não soube obedecer. Jonas, ele ficou 3 dias dentro daquele peixe, ele passou por essa situação toda. Todos conhecem essa história, mas essa história, ela se passou, né, no período do reinado do rei Jeroboão, né, o Jeroboão II, né, quando ele era rei de Israel, né, nesse período que passou essa história de Jonas, né, e o reinado de Jeroboão estava crescendo, porque ele dominava a parte norte de Israel, né, então aquela parte ia crescendo, e quando há um crescimento, os inimigos, eles ficam atentos. Então cresceu o olhar do rei da Síria, cresceu o olhar daquele povo que estava observando o crescimento de Israel, né? E o povo lá de Nínive, né? Nínive era a capital da Síria, né? Aquele povo estava de olho daquilo que era do povo de Israel, né? E Jonas, vendo toda aquela situação, ele vendo que aquele povo, eles eram muito maus, eles eram cruéis. Quando eles capturavam um guerreiro, capturavam alguém do inimigo, eles usavam de violência, eles cegavam os guerreiros para que eles não pudessem fugir deles. Imagina, né, aquele guerreiro que estava ali guerreando a causa do rei, sendo ali dotado de
de força, né? Voltava, ou se conseguisse voltar para a sua família, ia voltar deficiente, ia voltar cego, ia voltar, e aquilo tudo ali, ó, e foi repercutindo na vida de Jonas, porque Jonas era ser humano, ele era sim profeta do Senhor, mas ele tinha uma parte humana, e aquilo tudo foi fermentando dentro dele. Então, quando chegou até ele, o Senhor falou que ia destruir Nínive, na cabeça dele, assim, conjecturando, pensando assim, imaginando assim, então que isso aconteça, que se destrua aquela cidade, que faça isso que o Senhor está falando. Eu que não quero ser o portador, porque eu conheço a Deus, sei que Ele é misericordioso. Se Ele está mandando falar, é porque tem misericórdia. Alguma coisa tem. Se Ele está mandando eu falar para o povo de Nínive, para eles se arrependerem, dizendo que eu vou destruir, é porque eu vou dar livramento. E ele, sabendo disso, ele preferiu o quê? Deixa que acabe. Eu não quero ser o portador disso. Né? E vamos dizer, isso é orgulho? Ele tinha medo? Não. Ele era ser humano. Mas ele tinha que entender que a parte humana dele não tem que fazer o que ele quer. Porque o que temos que fazer é obedecer aquilo que Deus mandou, independente do que você acha, independente do que você acha que é certo. Porque o que você acha que é certo, para você, não é o que Deus acha. Porque Deus, Ele sabe o coração. Hoje a pastora falou uma coisa muito interessante, que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Porque a gente pode falar com palavras, mas o nosso coração Deus conhece. Deus sabia que aquele povo ia se arrepender, que aquele povo ia ouvir e ia dar crédito. Aleluia. Porque às vezes o próprio povo de Israel não dava crédito ao Senhor. Quando a palavra era falada, uns não davam crédito. Mas aquele povo ali deu crédito quando Jonas foi lá e falou, né? Mas Jonas não queria, porque Jonas sabia da misericórdia de Deus. Porque o profeta tem intimidade. Ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo. Mas ele não queria ser o portador de levar misericórdia. Porque ele viu que aquele povo não merecia. Para ele não merecia. Mas quem é ele para indagar com Deus? Para indagar com o Senhor que criou. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte daquele que peca. Pelo contrário, o Senhor quer que você se arrependa. Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos erros. E isso que importa para Deus, é que você se arrependa. Se arrependa daquilo que você fez, daquilo que você faz, daquilo que você fará. Deus não quer que você se perca. Ele não quer que uma alma se perca. E Jonas, naquele momento, ele queria se colocar como juiz. Ele queria colocar a parte humana e dizer para Deus, Senhor, eu não quero fazer isso. Que esse povo morra. Que eles se vá. Eles são cruéis. Eles não têm piedade. Eles são ruins. Mas não cabe a nós julgar. Se o Senhor quer salvar aquele crapudo ali, quem somos nós para mensurar que ele merece salvação ou não? Quem somos nós para dizer que aquele traficante lá, que mata, que manda matar, não merece salvação? Talvez porque ele fez algo com alguém da tua família, alguém que você conhece, você não quer fazer, porque você não quer que ele alcance. Quem somos nós para decidir quem deve e quem não deve ser alcançado? Nós não somos juízes de nada. Nós somos somente mensageiros de Deus. Você pode até não concordar com aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Não interessa você concordar. O que interessa é que você faça, que você obedeça, que você faça aquilo que o Senhor mandou. Porque se Ele te mandou falar, você fala. Se Ele te mandou dizer, você diz. Não importa o seu achismo. Você não está aqui. O Senhor, Ele não pediu opinião a Jonas. Ele não falou assim, o que você acha, Jonas? O que devemos fazer? Não. Vai lá e diz que o povo vai ser destruído, eles precisam se arrepender. E ele passou por todo aquele interpério. Ele levou, além de ele não obedecer, ele levou coisas ruins para pessoas inocentes. Aqueles marinheiros eram inocentes e estavam passando o quê? Por situações adversas, estavam ali clamando seus deuses, estavam ali aflitos, jogaram coisas fora, os materiais, perderam coisas por causa da desobediência de um que foi para o porão dormindo profundamente, não estava nem aí, pelo povo de lá de Nínive e nem pelo povo que estava ali no barco. Ele não queria saber de nada, ele estava lavando as mãos. Muitas vezes nós somos assim, lavamos as mãos porque não cremos mais do que Deus pode fazer. E ele lavou e todo mundo perdendo. Teve que um descer lá no porão e chamar a atenção. O que tu faz que tu dorme? Que isso? Tu não vai fazer nada? Não é possível. Você não está vendo esse vento todo passando, você não está fazendo nada, tem alguma coisa aí.
ele foi, declarou tudo que tinha que declarar e foi lançado naquele peixe. Dentro daquele peixe, ele entendendo que ele tinha que fazer, mesmo assim, a revolta ainda estava dentro dele. Porque mesmo ele entrando naquela cidade, né, aqui no capítulo 4 vai dizer, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, para te arrependeres do mal. Ele estava pedindo para Deus tirar a vida dele. Ele mesmo entendendo que ele tinha que obedecer, passando 3 dias dentro daquele peixe, ele mesmo assim, ele não concordava com o que o Senhor fez. O que ele fez? Depois de ele ter entrado na cidade, de ter falado, aquele povo se arrependeu, o rei rasgou as vestes, colocaram um saco de cinza, se arrependeram de todo. Ele se afastou um pouco e ficou só aguardando para ver o decreto que ia acontecer. Ele queria saber o que iria acontecer com aquela terra. E ele viu que Deus ele foi misericordioso, que Deus abençoou, que Deus ouviu o clamor daquele povo. Ele tinha que entender que Deus ele não é Deus de uma nação, ele é Deus de povos. Ele é Deus de nações, de raça, de língua. O Senhor não veio para um, porque no coração, essa história aconteceu antes de Cristo. Então, no coração de Deus já havia um projeto de Cristo vir ao mundo. Mostrar o amor, mostrar a misericórdia dele. Então, Jonas, ele não entendeu essa parte. Ele não entendeu que Deus ele faz o que ele quer, da maneira como ele quer. Ele não pede a opinião de ninguém. Ele não pede a tua opinião pelo que ele vai fazer. Porque ele não vê o que nós vemos. Ele não vê esse cenário. Ele vê lá na frente. Ele vê o que vai acontecer. Ele sabia que aquele povo ia se arrepender de coração. E não foi de boca. Ele se arrependeu de coração mesmo. Porque o Senhor ele não destruiu aquela cidade. Não destruiu por mais maldosos que eles fossem. Mas eles tinham um coração que eles entenderam a palavra. A palavra chegou até eles ali. No capítulo 3 vem dizendo, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram a Deus e proclamaram jejum, vestiram panos de saco, desde o maior até o menor. Né? E também o rei, ele rasgou suas vestes. Ele se humilhou também, ele saiu do seu trono, se humilhou. E ali o Senhor ouviu, né? Mas Jonas ele estava descontente. Mas vamos julgar Jonas? Não, Jonas viu a atrocidade daquele povo. Mas Jonas tem que entender que ele não tem que agir pelo emocional. Quem é servo do Senhor tem que agir com a razão. Você não pode agir com a sua emoção. A sua emoção te atrapalha. Porque a sua emoção vai te levar para lugares, vai te levar você vai deixar de fazer coisas porque você está levando pela emoção. Não se deixe ser levado pela emoção. Se leve pela razão, porque o Senhor ele age pela razão. O Senhor não tem ninguém por coitadinho, por vítima. O Senhor ele olha e ele com a razão dele, ele sabe como agir na vida de cada um. Não cabe a nós a julgar o proceder do outro. Nós não somos juízes do outro. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe pecado. Aquele que mente e aquele que mata tem a mesma proporção diante de Deus na relação de pecado. Então não queira você julgar, o meu pecado é pouca coisa pelo que ele não merece. Quem é você para julgar quem não merece? Talvez o arrependimento dele é muito maior do que o seu. E você se acha porque você não faço muitas coisas erradas. Não existe isso para Deus. O fato de você mentir já é muita coisa. O fato de você enganar, de defraudar, de fazer qualquer coisa errada, já é errado. É tão ruim quanto aquele que está matando. Porque para Deus ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração, ele não vê por fora, ele não dá crédito a palavras, ele dá crédito a ações, a atitudes. É a sua atitude que vai dizer quem é você diante do Senhor. Né? Uma certa vez, a minha filha mais velha, ela tinha lá com uns 5 ou 6 anos,
A gente entrou na Kombi, ela começou a me desobedecer, e eu chamando a atenção dela, aí a minha filha Emily, ela falou assim, mãe, mas eu te amo. Eu falei assim, que adianta você me amar se você não me obedece? Aí na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, e assim é comigo. Muitos me amam por palavras. E a obediência? Muito mais vale você demonstrar o seu amor a Deus com a sua obediência do que com palavras. Há muita falácia, há muito falar. E o Senhor quer ação. Ação como? Demonstra para o Senhor quando você obedece. Mesmo que você não concorde. Você não é obrigado a concordar. Você é obrigado a obedecer. A obedecer o que Ele te determinou. Faça conforme as tuas forças, mas faça. Porque o Senhor, você não sabe o que Ele está te enviando, o que Ele está te mandando. Mas aquela pessoa ali, Deus sabe. Porque Ele conhece o coração inicialmente. Então Ele quer para nós hoje, é que você obedeça ao Pai. Obedeça ao Senhor. Não fuja daquilo que o Senhor te mandou. Eu passei por uma experiência. Eu fugi 1 ano e meio daquilo que o Senhor... Eu fugi daqui. O Senhor não tinha mandado eu sair. E eu fui embora. Fui embora porque eu agi pela emoção. Algo me entristeceu, eu fiquei chateada, eu quis ir embora. Quis ir para longe. Passei 1 ano e meio. 1 ano e meio fora daqui. Aí, a certa feita, um mês ou 2 meses depois, estava um culto na casa da pastora, que era na casa da pastora, a missionária Daniela me entregou. O Senhor falou que você vai voltar. Você foi, mas você vai voltar. Arruma de hoje, você vai voltar. Eu falei assim, acabei de ir, vou voltar? Não, vou voltar não. 6 meses depois, eu entrei na minha barriga do peixe. Eu fiquei 5 dias internado com Covid, com 50% do pulmão funcionando. Mas o Senhor estava no controle. Porque mesmo eu ali, fugida, Ele falava comigo. E Ele falou, vou permitir para que você veja quem eu sou, que eu estou no controle. Não precisei de respirador. Não precisei usar... eu vi pessoas na mesma situação que eu fiquei na enfermaria do CTI. Vi pessoas na mesma situação que eu. E eu não precisei usar oxigênio. Só tinha 50% do pulmão respirando. E o Senhor ali comigo. E o Senhor ali comigo, eu sozinha, porque não podia levar celular, não podia receber família. Foi em 2020, quando não tinha nem a vacina. Então, e os médicos nem sabiam como proceder. Eu era furada todos os dias, minha barriga ficou roxa de tão furada que era. Eles estavam, experimentando as medicações ainda, porque não tinha aquela coisa certa, o tratamento certo. Mas o Senhor teve no controle de todas as coisas na minha vida. Eu estava na minha barriga do peixe. E ali eu entendi que eu precisava voltar. Mas aí começou a luta, porque eu quero voltar. E o meu esposo não queria voltar. E aí? Ficou uma luta travada. Aí começou a acontecer fatos. Eu comecei a perder coisas. Daí foi 1 ano e meio só de coisas de derrota que aconteceu na minha vida. Eu comecei a perder um montão de coisa. Perdi. Até caluniada eu fui. A minha filha dava umas crises de choro do nada. Pessoas maldosas ligaram para o conselho tutelar. E o conselho tutelar foi na minha casa para saber, dizendo que eu estava maltratando as minhas filhas. Entrar dentro da minha casa. E você inocente, o seu coração aflito, eu liguei para a pastora, a situação que eu estou passando. Mas meu esposo assim, você não precisa ir lá não, você não tem que falar nada não, eu vou. Porque eu sou inocente. Aquele que não teme a verdade não tem que temer. Eu vou sim, vou levar minhas filhas lá, eu vou comparecer lá e vou mostrar que não é verdade. Né? Elas entraram, fizeram o que tiveram que fazer. Quando eu fui lá me apresentar junto com as minhas filhas, levei uma vizinha minha como testemunha, que era de frente à minha casa, né, que também ficou consternada com o que aconteceu, sem entender. Mas isso aí era a mão de Deus, não era de diabo. Era a mão de Deus para me arrancar dali. Né? E para entender isso, o Senhor estava sempre palestrando comigo. E eu fui lá e a mulher falou assim, olha, eu sei que essa denúncia não procede, porque a gente tem experiência, e a gente vê, eu vejo que as suas filhas são bem tratadas, e a experiência não, e isso não procede. Mas olha só, posso te dar um conselho? Sai de lá. Vai embora. Usando até quando eu sei que você mora numa casa própria. Sai porque você está incomodando. Sai de lá. Aí aquilo ali já era mais uma confirmação. E eu querendo sair,
mas eu estava vivenciando que eu era o povo de Israel e o meu esposo era o faraó. Precisou acontecer mais coisa aconteceu para ele poder entender que eu tinha que sair de lá, né? O que aconteceu? Começou a queimar minhas coisas. Eu saí de lá sem nada. Queimou geladeira, queimou fogão, queimou micro-ondas, queimou tudo. As minhas coisas, até a luz, ficou ruim. Tudo foi se queimando, tudo foi se perdendo. Aí por último, o Senhor falou assim: olha, eu vou permitir, essa vai ser a final, mas nada vai te acontecer, ninguém vai te tocar. A polícia bateu na minha porta. E não foi, eu morava numa avenida, eles cercaram tudo, foi a Polícia Federal, eles cercaram tudo, veio polícia, mulher, veio polícia, veio cachorro, veio pai, veio periquito, veio muito, cercaram a rua, fecharam a rua toda, parecia que estava pegando um grandão. Meu esposo, ele sai para trabalhar 3h pouco da manhã. Nesse dia, eu sempre acordo, até falar com a pastora, quando minha filha era pequena, eu acordava de manhã cedo. E isso foi lá para as 7 horas da manhã que aconteceu. Nesse dia, o Senhor deu um sono profundo para mim e para minhas filhas. Eu não vi nada. Não vi nada. O meu portão, ele é leve. Se você dá um chute nele, ele cai. Mas a minha vizinha falou assim: olha, você não ouviu? Eles esmurraram o portão. E eu vi o portão, tá até fundado, chute da botina deles. O portão não caiu e eles não conseguiram entrar. E o mandato estava no nome do meu esposo para prender ele, dizendo que ele maltratava as crianças. E o meu vizinho, que era advogado, ele viu toda a cena, ele que me contou. Quando eu acordei, nesse dia eu acordei 10 horas. Caraca, acordei 10 horas da manhã. Estranho, no quarto tá. E eu tinha encomenda, que eu fazia trufa. Eu tenho encomenda para fazer, acordei tarde hoje. Não estou entendendo nada. Quando eu meto a cara na janela, ela queria me ligar. Eu peguei o telefone, ela me ligando: menina, vai para casa da tua mãe agora. A polícia teve vencendo aí, esmurrou teu portão. Eu falei que não tinha ninguém em casa. Eu não escutei nada. Eu sou uma pessoa que tem pressão alta. Talvez se acontecesse, se eu encontrasse aqueles homens todos armados, com fuzil na minha cara, o que seria de mim? Deus falou que ele ia permitir, mas que ninguém ia me tocar. Nada ia, ele estava no controle, e no controle ele estava. O meu esposo, quando chegou no trabalho, ele foi com aquele mesmo advogado na polícia, não tinha papel nenhum. Não tinha nada no nome dele. Até hoje, ninguém sabe que mandado é esse. Que papel é esse? Não tem registro lá de que tem papel dele. Não tem. Foi a mão dele. Aquilo ali foi a gota d'água. Aí meu esposo disse: agora você pode ir e vai. Mas o Senhor já havia falado comigo: arruma tuas coisas e vai. Arruma tuas coisas, pega as tuas filhas e vai. Né? Aí o Senhor falou assim: a minha serva precisa da sua ajuda. Aí eu liguei para a pastora de vídeo, falei para ela. Nesse momento ela até se emocionou, chorou, porque era a resposta da oração dela. Fala para a minha serva que eu estou te enviando para ajudar ela lá. E a pastora chorou porque era a resposta da oração dela. E o que eu fiz agora, dia 31 de dezembro, faz 3 anos que eu voltei. 3 anos que eu voltei. E eu vim e eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou. Peguei minhas filhas e só vim com as bolsas de roupa, não trouxe nada. Tudo que eu tenho agora, tudo que eu conquistei, é o Senhor que me deu. E Ele falou: eu vou te sustentar e nada vai te faltar. E nada tem me faltado. Até provisão de roupa, tudo que a minha filha tem, tudo que eu tenho, é Deus que envia. Não falta nada. O Senhor, ele falou que não ia faltar nada e não falta. E aqui o Senhor trabalhou em mim, aqui eu tornei serva. Hoje o que eu faço hoje aqui na igreja, eu nunca tinha feito. Mas hoje, porque eu entendi que não adianta eu fugir do meu chamado, não adianta eu fugir. E hoje eu passo por situações lá onde eu moro, que se fosse antes, já tinha metido o pé há muito tempo. Mas eu entendi que não é assim que as coisas saem. Vai ser, eu vou sair no momento que Deus quer, no momento certo. Se Deus me colocou ali, se não era para sair dali, é porque tem que ter livramento ali. É porque o Senhor vai alcançar vidas ali, né? E o Senhor ele vai fazer muito mais. Então, irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar. Vamos ficar com essa palavra: obedeça. Creia que o Senhor ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E a minha cereja do bolo vai ser quando eu pegar a chave da minha casa e entrar nela. E eu vou dar o meu culto de ação de graça lá dentro com todos vocês.
é a cereja do bolo, porque o Senhor ele é fiel para cumprir o que Ele faz nas nossas vidas. E assim eu agradecer a oportunidade e as palmas do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da nossa japonesa Elane. Palavra mais que abençoada, Deus. Usou essa serva dele.